Um instrumento que pode ser usado junto com o gráfico de Ishikawa é o diagrama de afinidades, né? Principalmente na escolha das categorias. O diagrama de afinidades trata de agrupar elementos por afinidades em algum critério, né? Alguns critérios. Tem uma base na visão sistêmica, né? E pode ajudar a estabelecer conjuntos, grupos, subsistemas, que podem ser causas de problemas ou mesmo de apoio a uma decisão, né? Olha a seguir um diagrama relacionado a erros de digitação. Foi retirado do livro de Gestão de Processos do Baldan. Tá? Os erros de digitação podem estar ligados a meio ambiente, né? Móveis, iluminação, a máquina, computador, o digitador. Né? E existem elementos ligados a essas categorias. Por exemplo, no digitador pode-se pensar em condições físicas ou mentais. Né? Em móveis pode ser problema na cadeira ou na mesa. Né? Por aí vai. Como eu disse, pode ser usado em conjunto com a espinha de peixe. É só você trocar as categorias originais da espinha de peixe pelos subsistemas definidos por você no diagrama de afinidades. Né? Existem algumas ferramentas de apoio à decisão que podem ser usados de uma maneira mais recorrente, em processos contínuos, frequentes. Tá? Por exemplo, as folhas de verificação. Trata-se do acompanhamento de atividades em alguns aspectos-chave para ajudar em decisões. Você monta um formulário, planilha, uma tabela para registro e posterior análise. Olha o exemplo a seguir. Tá? Uma folha de verificação, né, de problemas em um processo produtivo ao longo de 10 dias. Né? Você tem as ocorrências, falta de pessoal, de produtos, de planejamento ou de equipamentos, que vão sendo marcadas em termos de frequência ao longo de 10 dias. E ao final do período você tem uma totalização por ocorrência. Isso ajuda a tomar decisões. Pode ser usado também junto com as ferramentas anteriores. Tá? Uma ferramenta interessante também é a carta de controle, que é muito usada em processos, geralmente sistemas mais automatizados, né? Processos mais contínuos e até automatizados. Tem uma notação mais gráfica, visual. Né? São definidos previamente limites mínimos e máximos permitidos ou aceitáveis para uma variável. E vai se acompanhando ao longo do tempo. Tá? Quando a variável fugir do controle, é momento de agir. Olhe a carta de controle para medidas de pH de um processo de fabricação que usa sistemas químicos. Né? A linha azul é uma média, né? E as linhas vermelhas são limites, limite inferior e superior para o pH. Ao longo do tempo o processo é acompanhado e quando o pH sai dos limites, inferior ou superior, é momento de agir. Bacana, não é? Como eu disse, isso pode ficar atrelado a um sistema automático de acompanhamento. Né? A teoria das restrições também oferece adequado suporte à tomada de decisão nesses casos de atividades mais recorrentes, frequentes, né? E até contínuas. De forma geral, as ferramentas usadas na teoria das restrições se apoiam na ideia do elo mais fraco da corrente. Né? Quer dizer, a corrente nunca será mais forte do que seu elo mais fraco. Né? Então, em sistemas encadeados, né, esse pode ser um aspecto importante a ser visto para a decisão e atuação. Procure um processo que tem várias etapas o elo mais fraco, a restrição, o gargalo. Trabalhe nele para melhorar o processo como um todo. Olha a figura em forma de tubo, com vários diâmetros, né, e que apresenta um processo produtivo com 4 etapas, A, B, C e D. Sendo que a capacidade produtiva de A é 850 unidades, B é 800 unidades, C 700 unidades e D 820 unidades. O processo é encadeado. Qual é o gargalo? A etapa C. Do jeito que está, não adianta as outras etapas produzirem mais, tá? A etapa C não permite uma produção total semanal, né? Uma produção maior do que as 700 unidades. Então você deve atuar nesse gargalo.
A lógica PERT e caminho crítico se apresenta como uma ferramenta muito útil em processos encadeados e que tem atividades paralelas. Tá? Usa uma representação gráfica com vetores, que se apresenta como uma rede. Olha essa figura, né, com várias atividades. A atividade A, né, que leva 2 dias para ser realizada, né, atividade B, C e D, que também levam 2 dias para serem realizadas cada uma dessas atividades. Né. E, que leva 4 dias, né, e a atividade F, que leva 5 dias. As atividades B e D são paralelas com C e E, ou seja, podem ocorrer ao mesmo tempo. Imagine a construção de um prédio, né, que tem várias atividades que mantêm ao mesmo tempo sequência, encadeamento, mas também atividades sendo realizadas em paralelo. Fundação, estrutura, revestimento, instalar dispositivos e por aí vai. Observe que o revestimento externo, né, e instalar dispositivos dependem de estrutura, que depende da fundação, mas elas não dependem uma das outras. Né? Revestimento não depende de instalar dispositivos. Né? Essa visualização permite acompanhar o processo e tomar decisões. Né? É muito usado em projetos. E, além disso, pode-se buscar o chamado caminho crítico. Né? A lógica do caminho crítico é semelhante à lógica da teoria das restrições. Né? E é importante para a definição da sequência ou tempo mínimo, né, que a atividade será realizada. Eu vou dar um exemplo aqui, né, em um sistema simples. Né? Pense em um projeto, né? Vamos aproveitar a mesma figura. Pense em um projeto que tem 6 atividades, A, B, C, D, E e F, né? Como pode ser visto aí na figura. Né? Com sequência. E também 2 conjuntos de atividades paralelas, B e D, né, que são paralelos com C e D, ou com C e E. Né? Nas atividades, as atividades podem ser vistas o tempo que devem ser realizadas. Observe que pelo caminho superior, né, o tempo será de 11 horas, 2 mais 2 mais 2 mais 5. E no inferior será de 13 horas, 2 mais 2 mais 4 mais 5. Assim, o caminho mais longo definirá o período total do projeto. É o caminho crítico que deve merecer cuidado. Né? Se a atividade B ou D, por exemplo, se uma delas atrasar em 1 hora, isso não afetará o tempo do projeto como um todo. Mas as outras atividades não podem atrasar. Elas definem o caminho crítico. Né? Na prática é o seguinte, gente. Né? Na hora de fazer um almoço, se o arroz leva 30 minutos para ser feito e a carne 45 minutos, né, você deve começar com a carne, tá bom? Toda pessoa que cozinha sabe disso. Uma ferramenta interessante para um processo em que se busca a realização de uma atividade que está sujeita a vários problemas, né, e que precisam ser contornados, aparece com o PDPC, né, Process Decision Program Chart. É um esquema que busca garantir que um efeito sempre ocorra, ou que ele não ocorra nunca. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Observe o fluxo de um processo, né, que visa a emissão de um documento, uma fatura. Tá? 5 passos. Análise do crédito do cliente, análise do saldo de matéria-prima do cliente e outros 3. Tá? Mas é possível se prever barreiras ou obstáculos. Por exemplo, na análise de crédito do cliente, né, pode ocorrer que ele não tenha limite de crédito. Isso interrompe o fluxo. Então, pode-se pensar em alternativas ou ações contingenciais, como pedir autorização para liberação de crédito ao gerente de vendas. E assim, você vai prevendo barreiras e ações corretivas para cada uma das etapas do processo. Ou seja, você já tem definidas ações para o caso das barreiras em cada uma das etapas do processo. Essas ações visam remover as barreiras e possibilitar a sequência do fluxo. Né? Ao final ocorre a emissão da fatura. Tá? Se as barreiras não ocorrerem, ótimo. Né? Mas se ocorrerem, já existem ações corretivas pensadas antecipadamente. Né? São decisões muitas vezes chamadas de programadas. O modelo do 5W2H pode ser uma boa ferramenta para ajudar a tomada de decisão. Né? Nas suas ações você deve definir, né, what, o que,
o objetivo, a meta. Né? Where, onde, local, departamento, por exemplo. Why, por quê, o motivo, o benefício que virá. Né? When, quando, a data, cronograma. Né? Who, quem, né? O responsável, pessoa ou equipe. How, como, né? Como a atividade vai ser realizada, o processo. E how much, quanto, o custo. Tá? Você pode montar uma tabela com uma ou várias ações, né? Apresentando para cada uma dessas ações os elementos acima. Tá? A técnica dos incidentes críticos também é uma possibilidade que facilita a decisão. Né? É muito usada, por exemplo, na avaliação de desempenho de um subordinado. Né? Uma avaliação semestral, né? Por exemplo. Né? Às vezes você se perde na avaliação ao longo do tempo. Fazer uma avaliação depois de 6 meses de atividade não é simples. Né? Haja memória. A gente não lembra de tudo. A técnica dos incidentes críticos, nesse caso, trata de fazer anotações não baseadas no tempo, mas anotações baseadas em fatos relevantes, positivos ou negativos, sobre o funcionário. São os incidentes críticos. Por exemplo, em determinado dia, se ele apresentou uma ideia muito criativa, demonstrando comprometimento e preocupação com o trabalho, você faz a anotação. Por outro lado, se outro dia ele demonstrou falta de tato, né, no relacionamento com o colega ou cliente, você faz a anotação. Tá? Ao final do período, você tem um conjunto de anotações que permitem que você tome decisão. Tá? As anotações devem se relacionar a fatos realmente relevantes, importantes, positivos ou negativos. É a técnica dos incidentes críticos. Matriz de Eisenhower é um modelo útil para priorização de decisões. Trata da montagem de um quadro em que aparecem quadrantes, tá? A partir de uma análise da importância, não importante ou importante, e da urgência, urgente ou não urgente. E aí, subjetivamente, você vai colocando as ações que poderiam ser realizadas em cada um dos quadrantes. Se a ação é urgente e importante, faça agora. Se é importante, mas não urgente, agende. Se é urgente, mas não importante, delegue. Se não é urgente e nem importante, elimine. Não tenha tanta preocupação. A técnica chamada GUT, né, G-U-T, né, é também interessante na priorização de decisões, né, e reúne uma outra variável ou critério de decisão, a tendência. Trata basicamente de um quadro em que você coloca as ações a serem realizadas ou que podem ser realizadas e uma análise subjetiva em termos de gravidade, urgência e tendência. A análise considera 5 possibilidades para cada um desses critérios. Em gravidade temos sem gravidade, pouca gravidade, né, ou pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave. Em urgência, temos pode esperar, né, pouco urgente, urgente, merece atenção no curto prazo, muito urgente e necessita de ação imediata. Em tendência, temos não mudará, vai piorar em longo prazo, vai piorar no médio prazo, né, vai piorar no curto prazo e vai piorar rapidamente. Né? Depois pode-se multiplicar os números anotados dos critérios para cada uma das ações. Né? E aí você tem, né, o que é prioritário. Ajuda muito, né, em decisões. Tá? Finalmente, eu não poderia deixar aqui de citar uma ferramenta que costuma ser muito discutida a partir do termo benchmarking. Tá? Que na verdade nada mais é do que buscar referências, né, práticas mais adequadas, práticas de sucesso e procurar adaptá-las à sua realidade. Né? O benchmark, né, a referência, pode estar ligada à sua área de atuação, mas também a outras áreas. Tá? Processos produtivos de alimentos podem ser úteis estar em áreas de saúde. Né? Mesmo um equipamento na produção de remédios pode ser usado, né, pode usar práticas
usadas na produção de automóveis. O benchmarking, né, pode ser buscado assim em outras empresas do setor ou outras empresas de outras áreas. Existe também a lógica do benchmarking interno, né, em que se busca dentro de uma empresa as melhores práticas a serem usadas. É isso, gente. Muitas ferramentas, como eu disse, são ferramentas gerais. Podem ser usadas em muitos casos, podem ser adaptadas, né, ou servir de inspiração para o desenvolvimento de uma ferramenta específica para a sua realidade. É isso aí.